Cruzando as Conversas. Oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. Porto Color. E você que gasta muito em farmácia, sabia que os maiores descontos do mercado estão no Clube do Remédio? www.clubedoremedio.com.br. Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi e você está acompanhando aqui na RDC TV Digital mais uma edição do Cruzando as Conversas. O seu programa de análises e debates, trazendo sempre a perspectiva, os assuntos mais importantes do momento, as pautas que fazem diferença na vida da nossa sociedade, com a perspectiva dos nossos convidados, tanto aqui no estúdio, quanto por videoconferência, dos mais variados lugares do mundo. Cruzando as Conversas, sempre logo após o Dois Toques. Você nos acompanha pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV, nas principais praças em todo o Rio Grande do Sul. E também em @RDCTV Digital, no Twitter, no Facebook, no Instagram e no YouTube. Não deixe também de acompanhar o nosso podcast, que está disponível no Spotify, no Google Podcast e também nos demais agregadores. Você encontra as íntegras dos nossos programas, tão logo eles vão ao ar. Então, você pode fazer o download no seu smartphone e acompanhar. Acesse o site www.rdctv.com.br, clique na aba Podcast e também encontre lá o nosso podcast. O podcast do Cruzando as Conversas. Online ou offline, você acompanha o nosso programa. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. De Porto Color, soluções gráficas. A Porto Color atende pelo WhatsApp e você pode ter os serviços da Porto Color na sua casa através das redes sociais. E também Clube do Remédio. Você gasta muito em farmácia? Então não deixe de acessar o Clube do Remédio. Com ele você economiza os maiores descontos em medicamentos. Você encontra ali serviços, os preços mais adequados. É só acessar www.clubedoremedio.com.br. Essa semana, uma notícia muito triste, a notícia de que atingimos a marca de 200 mil mortos por coronavírus no Brasil. Não é impensável uma marca de 300 mil óbitos, diante da quantidade de novos casos sendo registrados diariamente e também o número de mortos que voltou a se elevar aí nas últimas semanas. Nos próximos dias vamos ter a contabilização, possivelmente, do número de contaminados em virtude das festas de fim de ano, em que nós tivemos aí uma quantidade muito grande de acumulação de pessoas nas praias, em festas clandestinas, nos ambientes dos mais variados. Nós estamos no verão, os hospitais estão com uma lotação muito elevada, em alguns casos, lotação quase máxima. Na época do inverno era costumeiro os negacionistas dizerem: mas no inverno sempre as unidades de terapia intensiva estão lotadas, mas estavam lotadas com a metade do número de vagas existente hoje, e aquilo era no inverno. Agora no verão nós estamos aí com uma lotação extremamente preocupante e a tendência é que esses números no Brasil se elevem, o que pode, infelizmente, gerar uma quantidade ainda maior de óbitos. Felizmente, nós tivemos também uma boa notícia. A Coronavac teve aí a divulgação dos seus resultados e eles demonstram, apesar de haver uma certa incerteza em relação aos números, eles demonstram que se trata de mais uma vacina efetiva. Ela se soma à vacina de Oxford, à vacina da Pfizer, a vacina da Moderna e a outras que estão próximas de serem lançadas, como, por exemplo, a da Johnson & Johnson, ao desafio da vacinação em massa no Brasil. Alguns prevêem aí que, ao final do mês, nós comecemos. O governo do estado de São Paulo quer que a vacinação comece dia 25. O ministro Eduardo Pazuello, numa declaração dada ontem, chegou a traçar 3 possíveis períodos de vacinação, o melhor dos cenários em janeiro, um cenário intermediário em fevereiro e o pior dos cenários ao fim de março, mas não especificou uma data, ficou faltando isso.
E também existem outras dúvidas, afinal de contas, como é que vai se dar a infraestrutura, a logística, por assim dizer, da distribuição das vacinas? Tudo isso precisa ser esclarecido, assim como os dados da Coronavac precisam ser publicizados para que a comunidade acadêmica também tenha acesso a eles e possa fazer a discussão mais transparente possível. Para falar sobre esse assunto, eu convidei 2 grandes divulgadores científicos. Eu tenho o prazer de receber aqui a Melanie Fontes Dutra, trabalha na rede Análise Covid, é PhD na área de pesquisa, é uma das maiores divulgadoras científicas do Brasil e eu tenho o prazer de dizer que também é uma querida amiga que fiz ao longo desse ano. A Covid-19 pelo menos produziu isso, a nossa amizade, Melanie. Prazer falar contigo de novo, boa noite. Com certeza. Com certeza, uma grande amizade. Obrigada pelo espaço, Guilherme. Boa noite a todos. Muito bem, é isso aí. E quem também participa do nosso programa, médico, oncologista, também PhD, professor Bruno Filardi. Doutor Bruno, bem-vindo. Prazer falar com o senhor também. Prazer é todo meu encontrar a Melanie, que é outra... O meu caso é semelhante ao de vocês, né? Eu fiz uma grande amizade com ela aí por conta do Covid. Alguma coisa boa tem que ter nessa pandemia, né? Com certeza foram as amizades que a gente fez esse ano, pelas mídias sociais, né? Eu agradeço aí o espaço, agradeço o convite, é uma honra estar aqui. Muito bem. Eu gostaria de começar falando sobre a eficácia da Coronavac. O governo do estado de São Paulo divulgou que ela teria 78% de eficácia nos casos gerais, 100% de eficácia nos casos mais graves. Mas li muitos posts, muitas análises de especialistas e existem algumas dúvidas, porque aparentemente este dado de 78% de eficácia seria em relação a pessoas que já estão contaminadas, não em se tratando da prevenção da contaminação. E daí vi algumas pessoas dizendo que, em relação à prevenção da contaminação, essa eficácia seria de 65%. O que deve-se dizer é bastante alto, é bastante adequado, ainda mais numa campanha abrangente de vacinação. Mas é necessário esclarecer o público, até para que isso fique bastante transparente para todos. Eu gostaria da avaliação de vocês, porque vi manifestações de ambos nas redes sociais. Vou começar pela doutora Melanie. Com certeza são dados bem promissores, como tu colocou super bem na apresentação. A gente está tratando de um dado de uma população, isso é importante ficar muito claro quando a gente trata de eficácia. Eficácia nunca é sobre um indivíduo, que nós estamos avaliando é o grupo de pessoas do grupo vacinado em relação ao grupo que não recebeu um imunizante, sim recebeu um placebo, por exemplo. Então, a gente tem que sempre levar isso em consideração e também levar em consideração que é um dado muito focado a um contexto específico, né? Nós temos os contextos ali de casos leves, casos moderados, graves, hospitalizações e casos ambulatoriais. Então, esses dados são referentes bem, como tu falou, a esses casos específicos. O dado da eficácia geral, aquele dado que normalmente é o primeiro que é levantado para daí depois a gente ir analisando esses próximos objetivos, esse dado não foi divulgado ainda, mas como tu mesmo colocou, a gente imagina, né, pelos poucos dados que nós temos disponíveis, até pela própria coletiva, que deve ficar em torno desses 62%, 65%. Precisa ser confirmado, mas como tu bem colocou, é algo para se comemorar sem dúvida. Doutor Bruno Filardi. Bom, só para complementar, né, que já foi dito, que óbvio tem a concordância minha de 100%, o primeiro lugar é deixar claro que ninguém duvida da competência, da expertise da equipe do Butantan, né? O professor Dimas foi meu professor aqui, fiz meu doutorado no Hemocentro, ele é uma grande referência para a gente aqui em Ribeirão Preto. Então, na verdade, foi uma coletiva de imprensa, né? Foi uma coletiva para a população. Eles colocaram a notícia para a população. Não foi uma coletiva visando a comunicação científica, vamos dizer assim. A gente já sabe que a vacina é eficaz, né? Tem a eficácia acima de 50%, que é o limite para ela ser aprovada pelas agências regulatórias. Esse valor a gente não sabe muito bem, porque esse cálculo também não é tão simples, né? Hoje, no Twitter,
alguns matemáticos, estatísticos, fizeram um exercício, né, de tentar adivinhar baseado nos números que foram ditos, mas mesmo essa análise, ela não é tão superficial, porque ela tem que ser ajustada para a população, para a epidemiologia do estudo. Então, a gente imagina assim que realmente ela vai ficar em torno de 65%, 70%, o que é muito bom, né? E como a Melanie disse, a eficácia da vacina leva à eficiência da vacina, né? E para isso a gente faz um cálculo simples para saber para saber a quantidade de população que a gente precisa vacinar, a gente faz um cálculo simples baseado na eficácia do estudo clínico. Então, a gente parar para fazer esse cálculo de cabeça, ao vivo de cabeça, às vezes a gente erra, mas a gente parar para pensar que o R0 da doença é em torno de 2,5. Se a gente, uma eficácia de 70, mais ou menos, de 70%, vamos colocar assim, 65%, 70%, uma cobertura da população em torno de 75% a 80%, mais ou menos, a gente consegue acabar com a epidemia, inclusive erradicar, fazer o fenômeno da imunidade de rebanho, né, que aí sim ele existe, né, ele existe nesse contexto, não num contexto de uma epidemia descontrolada, né, ele existe no contexto de uma cobertura vacinal. Então, acho que é isso, que colocações iniciais aí sobre esses últimos dias. A que vocês acham que se deve o fato do governo do Estado de São Paulo ter escolhido um dado secundário para apresentar, para bombar o anúncio? Foi algo político na avaliação de vocês? Eu acredito que sim. Bruno quer começar a falar. Vai lá, Melanie. Eu acredito que foi... Pode, Bruno, tanto faz. Vai lá, Bruno. Bom, eu acredito que foi político, foi uma propaganda, né? A comunicação para a população, ela é uma propaganda, né? A gente, sendo bem honesto, não que isso tenha um problema, né? Não estou fazendo uma crítica negativa a isso, eu estou só descrevendo o fato. É uma encenação, uma propaganda. Mas se parar para pensar, isso importa muito do ponto de vista prático, né? Porque se a gente transformar, se a pessoa tiver um PCR positivo e não ficar doente, que foi o que eles descreveram nesse 78%, está ótimo, certo? É óbvio que, do ponto de vista de controle da epidemia, teoricamente, essa pessoa ainda pode transmitir a doença, né? Então, por isso que a gente precisa saber do estudo, ver os dados laboratoriais para a gente estimar o que está acontecendo. A quantidade de pessoas que tiveram a imunidade realmente neutralizante, aquelas que não têm a replicação do vírus dentro do corpo dela e, consequentemente, elas não transmitem para outras pessoas. Mas, tirando esse aspecto um pouco mais técnico, do ponto de vista prático, foi um resultado excelente e eu que a população, acredito que ela esteja mais interessada mesmo nesse dado. Ou seja, se eu tomar a vacina, qual a minha chance de não precisar internar, qual a minha chance de não morrer, né? Então, nesse sentido, eu acho que a comunicação, aí com as ressalvas de que poderia ter tido uma comunicação subsequente para a comunidade científica, eu acho que isso foi uma grande falha de como o governo do Estado de São Paulo colocou, né? Mas, do ponto de vista de propaganda para o público, ok, né? Eu vejo assim. Doutora Melanie. Eu concordo muito com o Bruno também. Eu acho que foi algo muito voltado para a propaganda dos dados. Tinha uma questão desse teor envolvida ao longo da coletiva. E, enfim, é esperado, né? Infelizmente, que tenha esse tipo de comportamento, porque existe essa politização em volta da Coronavac, existe essa questão política, né? Fez parte desse ambiente de comunicações, né, por parte de todos os envolvidos. Então, mas como o Bruno mesmo falou, quando a gente está falando com a população, muitas vezes o que foi comunicado é suficiente, né, sana as ansiedades e dúvidas daquele momento. Mas nada impede de ter um slide com uma tabela com os intervalos de confiança, com os dados de eficácia, com os números de eventos de cada grupo. A gente só foi saber dos números de eventos porque uma jornalista, que fez uma pergunta excelente, por sinal, questionou o Dimas e daí ele falou que era em torno de 160 no placebo e um pouco menos de 60 no grupo vacinado, porque durante a coletiva nós não tivemos esse dado.
E esse é um dos dados mais importantes para a gente tirar a eficácia de fato da vacina. Então, eu acredito que quando a gente está fazendo uma coletiva de imprensa de um dado científico, é uma conversa científica, né? Independente se ela está sendo voltada somente e restritamente para a academia ou para a população. Os cientistas fazem parte da população. Então, eu preciso que a comunicação científica dos dados tenha responsabilidade científica com os mesmos dados e nada inviabiliza de isso também ser acessível para a população leiga. A gente faz isso todos os dias nas redes sociais. Aliás, uma das críticas em relação ao anúncio dos dados da Coronavac é de que foi muito diferente do anúncio dos dados da vacina de Oxford e da vacina da Pfizer e da Moderna. Estou certo ou estou errado? Em relação à da Pfizer e da Moderna, eu concordo. Eu acho que, inclusive, a Pfizer e a Moderna tiveram um cuidado com transparência ao longo do desenvolvimento. Eu não acompanhei, obviamente, coletivas ao vivo sobre esses comunicados, mas acompanhei os documentos, o processo de divulgação nas redes sociais também, e achei muito responsável, muito transparente, né? Nunca tive maiores questionamentos com transparência em relação à Moderna e à Pfizer. Com relação à AstraZeneca, sofre uma questão parecida aqui no Brasil, principalmente, né? Também existe uma questão política em relação à AstraZeneca. Mas a grande questão houve também problemas ao longo dessa comunicação da AstraZeneca, quando eles comunicaram os dados de eficácia, não havia sido comunicado o perfil dos participantes, e isso foi extremamente crucial, porque no momento que foi comunicado, nós vimos que o regime que deu a maior eficácia não tinha participantes acima de 55 anos, o que gera um viés imenso para análise. Portanto, houve problemas de comunicação na AstraZeneca. No entanto, eles foram transparentes para lidar e apontar isso para a mídia e mostrando quais seriam os próximos passos dali em diante. Então, existem esses problemas de comunicação científica, infelizmente. A questão eu imaginava que esse comunicado, essa coletiva agora do Estado de São Paulo com o Butantan, pudesse aproveitar dessas pequenas falhas que foram acontecendo em coletivas de outras desenvolvedoras ou em outros momentos, para fazer um anúncio que satisfizesse todo mundo, né? Não só a população leiga, como também a população acadêmica, né? Como eu falei, era a questão de incluir 1 ou 2 slides a mais com tabelas, com alguns dados, né? Não era algo muito custoso, né? Mas também pode ter alguma questão envolvida na própria disponibilidade em relação à Sinovac. Né? São coisas que a gente não sabe e sem essa transparência fica difícil até a gente entender por que não foi divulgado nesse momento. Doutor Bruno, no dia 23 de dezembro, era para ter sido feito esse anúncio que foi feito ontem, né? E frustrou muita gente o fato de que no dia 23 de dezembro o governo do Estado de São Paulo veio a público e disse que não poderia dar o número da eficácia da vacina por uma cláusula contratual com a Sinovac, que é a empresa chinesa que é a desenvolvedora da vacina. Havia uma cláusula contratual e daí aquilo foi adiado. No mesmo dia o João Dória resolveu viajar para Miami, ou seja, foi um festival de burradas que não está no gibi. E agora veio a divulgação de uma parte dos dados, mas não de forma completa. Não acha que deveria se prestar um pouco mais de atenção, principalmente em se tratando da Coronavac, que de todas essas vacinas que estão sendo desenvolvidas tem sido alvo de um assédio, caráter político, até mesmo ideológico, por ser uma vacina que está sendo capitaneada pelo Estado de São Paulo, junto a uma empresa da China, quer dizer, abre margem para uma especulação política que tem sido feita aí de forma muito forte em declarações públicas de autoridades federais e até mesmo nas redes sociais. Não acha que a transparência, nesse caso, seria um ativo ainda mais importante? Concordo, Guilherme. A transparência é sempre um ativo extremamente importante em todos os sentidos, quer seja uma relação pessoal, ainda mais
numa sociedade que eu não diria nem que há um contraste de extremos, há um confronto declarado, né, de dois grupos políticos aí tentando já almejar a presidência, né, de 2022. E há um uso político de todos os lados em relação à pandemia, ou de minimizar ao extremo e jogar para a torcida de não tomar vacina, e do outro lado colocar como uma vacina que foi desenvolvida por um grupo político específico, como o Estado de São Paulo. E o que eu acho que pegou mal e gerou muita margem para a especulação foi que ficou claro no dia 23 que a vacina, ela, vamos dizer, quem coordena os dados e quem manda na liberação ou não é a empresa chinesa, né? E isso foi um prato cheio já para todo esse grupo político ligado ao governo federal, que vê a China como um governo, digamos, não tão amistoso, né, por questões ideológicas, etc. Então, isso com certeza minou a confiança na Coronavac. Do nosso lado, de quem está lá no Twitter, na mídia social, lutando para que os brasileiros recebam a vacina, porque é a única maneira que a gente sabe de acabar com a epidemia, né? Ela não vai acabar sem a vacina, isso é óbvio, ou vai acabar em anos. A nossa sociedade não resiste de vacina o quanto antes, né? Isso é óbvio, a gente está vendo, tanto a parte de vidas salvas quanto a parte econômica, né? Porque a gente aí está beirando um novo lockdown. Se não tivesse vacina no horizonte, provavelmente os políticos já estão, né, de uma certa forma, se organizando para fazer um isolamento mais rigoroso ou quase um lockdown. Então, acho que esse confronto político é péssimo. Do nosso lado, dos comunicadores científicos, a gente não leva em consideração esses assuntos ideológicos ou políticos, a gente tenta ficar muito alheio a isso, a gente deve, obrigatoriamente, ficar alheio a isso. Não importa que grupo político chegar com a vacina primeiro. A gente vai, se a vacina for boa, segura, eficaz, a gente vai abraçar a ideia e vai lutar para que todos tomem, né? Muito bem. Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre cobertura vacinal. Eu tive uma discussão recente com um negacionista no Twitter, foi até muito divertido, mas é uma coisa perigosa que se espalha por aí. Isso se deu logo depois da primeira coletiva da Coronavac, lá no dia 23 de dezembro, quando, pela impossibilidade de dizer qual era o grau específico de eficácia, o governo do Estado de São Paulo e o Instituto Butantan disseram que ela havia chegado ao patamar de eficácia adequado, ou seja, havia superado 50%. E começou uma discussão na web, basicamente comparando a vacina com uma espécie de roleta russa ou um jogo de cara ou coroa. No caso, eu discuti com um sujeito que fez uma comparação com um avião. O sujeito entra dentro do avião e é informado pela aeromoça que o avião vai ter 50% de chance de não chegar ao destino. E ele me perguntou se eu embarcaria no avião. E, bom, ao que me consta como leigo, e vocês são os especialistas, não me parece que seja assim que funciona uma vacina. Não é 50% de chance de ter 100% de imunidade. Funciona de outro meio. Eu gostaria que vocês explicassem cobertura vacinal e por que vacina de 65%, ou de 55%, ou 78%, ela pode ser tão efetiva num universo de vacinados amplo quanto uma vacina de 95% de eficácia. Doutor Bruno, começo por ti agora. Bom, eu lembro eu vi essa discussão, né? O que a gente não tem que escrever na web, né? É até curioso, né? Porque com certeza o lado que entrou nessa discussão com você, ele não fez por mal, né? Ele simplesmente não entendeu o conceito. E como as mídias sociais dão voz a absolutamente todo mundo, as pessoas que têm ou que não têm qualquer tipo de conceito mais profundo, né? Apesar que isso não é um conceito tão profundo assim, mas na verdade vou tentar ser sucinto porque esse é um tema amplo, né? A imunologia é um tema imenso e complexo. Para a gente tentar falar rápido e para que não ficar confuso, tem uma certa dificuldade, mas vamos pensar da seguinte maneira. A Melanie até já falou isso no começo da primeira fala dela. A avaliação de eficácia ela é relativa entre dois grupos, né? Então, vamos pegar o raciocínio desse camarada aí que falou sobre o avião. Na verdade, não é uma chance de 50% de não chegar. É que entre dois aviões,
o avião que estaria mais protegido tem uma chance de 50% menor de cair em relação a outro avião. Ah, ótimo. Excelente, é isso mesmo. Seria uma comparação nesse sentido. Mas fora isso, tirando essa parte, porque isso os riscos, as avaliações são relativas entre dois grupos, né? É assim que é feito no estudo clínico de vacina. Mas além disso, eu diria que a vacina, essas vacinas todas, por uma característica não só das vacinas, mas uma característica da doença, da fisiopatologia da doença. Covid é uma doença aguda, uma infecção viral aguda, que gera uma imunidade duradoura, eficaz na grande maioria dos casos. Vamos dizer, na esmagadora maioria dos casos. Por isso, uma vacina funciona tão bem. Vamos fazer um paralelo com sarampo. O pessoal gosta muito de comparar com gripe, né? Porque é uma doença respiratória. Então, talvez seja parecido mas no imaginário popular. Mas a gripe já é diferente pelo seguinte fato, vocês me corrijam, mas a gripe, o tempo de incubação dela no organismo é 2 dias. O coronavírus é 15. Varia, às vezes é um pouco menos, mas o que eu quero dizer é o seguinte, a imunidade a um vírus que sofre pouquíssimas mutações, e por incrível que pareça, são poucas mutações perto de um vírus da gripe, e ele tem dentro dessas mutações, ele tem um repertório menor de mudar a proteína principal que invade a célula. Então a gente vê mutações, por exemplo, tem a cepa, aí a B117 na Inglaterra, a linhagem B117 na Inglaterra, a linhagem, esqueci acho que é B1135, a sul-africana. Essas linhagens, se você for analisar, a que mais tem mutação, se não me engano, é em torno de 20 mutações na proteína spike. Então não é um vírus da gripe, por exemplo, ou um vírus de hepatite, outros vírus de RNA, eles podem ter uma mutação muito maior. Inclusive, você tem cepas diferentes, você tem vírus que são praticamente completamente diferentes um do outro. E isso que provoca a evasão imune, é a mudança do vírus, né? Então, a gente fazer um paralelo para tentar, óbvio que eu não estou comparando doença, eu estou comparando como a gente deve encarar mais ou menos a imunidade em relação à doença. É muito mais fácil a gente pensar num sarampo, numa catapora, sabe aquela imaginário popular que a pessoa pega e não pega de novo, ou pega uma forma diferente mais para frente. O raciocínio deve ser parecido, né? Óbvio que tem diferença, né? Não estou falando que a doença é igual, para deixar claro. Mas, e por uma questão da fisiopatologia, da característica da doença, as vacinas funcionam tão bem, né? Então, mesmo uma vacina que teoricamente a pessoa está classificada no grupo onde não teve eficácia, ou seja, ela ficou doente, provavelmente a doença dela vai ser mais leve do que seria. E isso é aquele dado inferido dos 100% de pessoas que sobreviveram. Com uma ressalva de que esse dado provavelmente não é verdadeiro, a gente vai ver pessoas que tomaram a vacina e vão falecer, então acho que isso teve uma falha na comunicação também, porque quando uma pessoa tomar a vacina e falecer, vão contestar esse 100%, porque o universo é muito pequeno e com certeza não há um poder estatístico para determinar que é 100% que evita óbito. Mas, fazendo esse adendo, com certeza eu diria que muito provavelmente todas as pessoas vacinadas, elas vão ter algum grau de imunidade, desde muito baixo até uma imunidade neutralizante, entendeu? Então, o que me parece bem claro é que com a imunização coletiva você vai derrubar inequivocadamente tanto o número de contaminados quanto principalmente o número de óbitos, que é altíssimo. Sim, não seria esse o patamar com uma população vacinada. Sim, você acaba com a epidemia, né? Se você atingir uma cobertura vacinal, e tem cálculos para isso, eu fiz esse cálculo de cabeça, que é em torno de 70%, né? Que eu falei 75%, claro que tem divisão aí, mas é em torno disso, dependendo da eficácia da vacina. Se a gente chegar numa cobertura vacinal dessa magnitude, né? A epidemia acaba, simplesmente, porque não tem suscetíveis para esse vírus transmitir. Então, as últimas pessoas vão ficando doentes, elas não têm para quem passar, e o vírus acaba, entendeu? A gente vê esse fenômeno em várias doenças. Eu citei sarampo, citei catapora, tem outras, coqueluche, né? Outras doenças que às vezes têm pequenos surtos, mas em linhas gerais, assim, a polio, né? Essas doenças são praticamente, do ponto de vista prático, quase erradicadas só com vacina.
Você não tem, na história da humanidade, epidemias que acabam sem vacina. É curioso isso, né? Porque a gente vê pessoas falando, mas, na verdade, o vírus muda. Então, a H1N1 acabou, vamos dizer que acabou a epidemia, mas além de você ter pessoas doentes, todo ano tem surto de gripe, por um outro tipo de vírus de gripe, não é? Então, você acaba com a doença praticamente só com a vacina. Doutora Melanie, suas impressões sobre cobertura vacinal. Chegou a acompanhar a minha discussão com aquele elemento? A única discordância que eu tenho com o Dr. Bruno nesse aspecto é que aquele elemento com quem eu discuti, eu não vou conceder a ele a hipótese de ser um desenganado ou uma pessoa pouco informada. Eu acho que é maledicente mesmo. Mas tudo bem, isso é um outro aspecto. Melanie. Bom, cobertura vacinal é uma das estratégias mais bonitas, ao meu ver, né? Eu acho de uma preocupação com a saúde social incrível, assim. Então, o que é a cobertura vacinal, né? Acho que é importante as pessoas entenderem do que se refere isso, né? Quando a gente está vacinando um grupo de pessoas, a gente não pode só contar com poucas vacinadas, né? A ideia toda da vacina é que a sociedade fique mais protegida, né? Como eu sempre falo, a gente tem que pensar em vacinas enquanto sociedade. Então, dessa forma, quando eu atingo esse número que o Bruno está falando, que é possível calcular a partir da eficácia e de outros dados, quando eu chego nesse número, significa que não só as pessoas que se imunizaram estão vacinadas, como também aquelas que permanecem suscetíveis estarão protegidas, justamente porque as pessoas vacinadas fazem uma barreira imunológica. É como a gente imaginar uma sala com várias pessoas. Algumas são suscetíveis, É que nem o muitas muro. ao redor delas estão... É que nem o muro do Donald Trump? Olha que tem gente querendo esse muro hoje em dia, hein? Vai lá, continua. Vai lá, continua. Então, é como se tivesse muitas pessoas nessa sala, eu tenho algumas suscetíveis, e ao redor delas tem várias pessoas imunizadas. Então, o que acontece é que o vírus que está aqui, ele sente uma dificuldade de chegar naquela suscetível, para ele seguir o caminho da contaminação, né, da transmissão. Justamente porque essas pessoas imunizadas estão fazendo uma barreira e esse vírus não consegue se propagar. Então, quando a gente fala de cobertura vacinal, a gente está falando de responsabilidade social. As pessoas precisam entender que não é uma questão de me obrigar ou não, não é sobre isso, né? Não é sobre obrigação, é sobre a gente ter a consciência de que uma sociedade que adere à vacina é uma sociedade muito mais saudável, é uma sociedade que está controlando agentes infecciosos importantes e de risco. Quando a gente se vacina, nós estamos automaticamente diminuindo a frequência com que novas variantes daquele agente infeccioso surjam, justamente porque essa frequência de surgimento de variantes está relacionada com a transmissão. Então, quando a transmissão é muito alta, a gente tem uma maior chance de ver uma variante surgir, porque vão se acumulando mutações nesse processo. Então, a gente está nos protegendo de várias formas e controlando agentes infecciosos de múltiplas formas, com uma ferramenta que é segura e eficaz. E muita gente me questiona, tá, mas lá a longo prazo não pode acontecer alguma coisa comigo que me vacinei? Gente, a gente faz coisas todos os dias, a gente toma remédio todos os dias, seja por automedicação, seja porque não está fora da validade, seja pelo motivo que for, tem um risco muito maior do que o risco irrisório da vacina dar algum efeito a longo prazo, e esse efeito ser relacionado com a vacina. Tem isso, né? Eu preciso estabelecer a relação com o imunizante. E a gente tem, assim, quase nada de relações muito bem estabelecidas. E realmente é um processo muito seguro. Quando acontece, são pouquíssimos casos em que essa relação não consegue se sustentar. Então, entendam isso. É uma questão social, de responsabilidade social, e é fundamental que a gente faça essa adesão justamente para proteger quem não vai poder se vacinar e contribuir para uma sociedade mais saudável. Por exemplo, no caso da vacina da Pfizer, me parece que há contraindicação para mulheres grávidas. Não sei se é o caso da Coronavac, da Oxford, não cheguei a olhar. Mas a da Pfizer parece que, por não haver testes em mulheres grávidas, ela é contraindicada. Portanto, se nós formos considerar apenas a vacina da Pfizer, as pessoas que não querem se vacinar porque têm algum receio, elas estão colocando em risco essas outras pessoas que não podem se vacinar. É isso? Todos nós permaneceremos suscetíveis, né? Todas essas pessoas, as que não querem se vacinar, as que
não podem se vacinar, ainda que gostariam por não pertencerem a um grupo de indicação, permaneceremos suscetíveis. E quanto mais pessoas suscetíveis tiver na população, mais a chance do vírus ir lá encontrar essas pessoas, né, de uma transmissão de uma pessoa infectada e das sequências da cadeia de transmissão, e mais vai se alastrar a pandemia, né? A gente quer que a pandemia se resolva muito rápido. Bom, a saída para isso é a gente se vacinando de uma forma muito rápida, num curto espaço de tempo, né? O máximo de pessoas possíveis. Essa é a nossa moeda de troca para sair da pandemia, né? Então, nós precisamos ter a noção disso para que, enquanto sociedade, a gente engaje para sair o mais rápido possível. Doutor Bruno, eu tenho ouvido muita gente dizer que não vai se vacinar porque pegou a Covid-19, dizendo, eu já tenho anticorpos. Não faz muito sentido, né? Por que as pessoas que já pegaram a doença devem se vacinar? Bom, a imunidade ela é individual e ela varia de acordo com o indivíduo numa condição de doença clínica, né? Então, vamos pensar o seguinte, a gente tem dois espectros, a Covid ela tem dois grandes grupos, dois grandes espectros, né? Ela tem, vamos pensar numa distribuição normal, certo? Para fins didáticos. Então, na normalidade, a pessoa que pega Covid e ela tem o PCR, tem a doença clínica e ela tem o IgG positivo, e detalhe, esse IgG positivo não é esse anticorpo que ela dosou no laboratório que vai proteger ela, certo? O IgG é um marcador associado à imunidade, porque a imunidade ela é imensa, ela tem muitas vias redundantes de sinalização. Então, esse anticorpo que foi dosado lá, às vezes ele nem inibe o vírus, entendeu? Às vezes ele nem é neutralizante. Uhum. Então, ele é uma... Haja vista, por exemplo, que o HIV, você faz lá o anticorpo contra o HIV e você continua suscetível ao HIV, o HIV continua uma doença crônica, né? Então, o fato de ter anticorpo no laboratório não quer dizer que você está imune. Mas para COVID, existe uma associação bem estabelecida entre presença de anticorpo IgG mensurável em títulos altos e imunidade protetora. Então, ele é um marcador de associação, né? Essas pessoas, elas provavelmente estão imunes, certo? Agora, como você vai identificar na prática cada uma dessas pessoas? Você entendeu? Sendo que você tem um grande coorte inglês, que acho que foi avaliado 1.000 de cabeça, às vezes eu posso falhar o número, mas 1.200 profissionais de saúde foram avaliados por quase um pouco menos de 6 meses. Eles tinham PCR e IgG positivo. Desse grupo grande de médicos, foi claro, lembra que são dois grupos, a comparação entre dois grupos, você teve uma diminuição de associação de risco imenso com reinfecção. 3 reinfectaram, o que, se eu não me engano, dava 0,1% a chance, só que se reinfectaram só por PCR, né? Não tiveram a doença clínica. Então, a imunidade ela é protetora, sim. Mas como você vai identificar na prática? Você vai confiar que um teste que foi feito, e no Brasil a gente sabe que os testes feitos, a pessoa vai numa farmácia, faz um teste aí de fluxo lateral, de monocromatografia, que é um teste ruim, que é um teste muito ruim, a pessoa acha que ela pegou Covid, entendeu? Então, a gente não tem como padronizar isso na população. Isso é um fato. Segundo ponto, e claro, eu não falei dos espectros que podem não estar imunizados, né? Principalmente quem tem, paradoxalmente, quem teve a doença leve, porque muitas vezes o sistema imune inato já resolve a doença e o sistema imune inato ele não gera memória, entendeu? Ou a imunidade adaptativa ela funciona pouco, ela é por pouca quantidade de antígeno, então ela não desenvolve uma memória, vamos dizer, duradoura, uma memória eficaz. Portanto, é uma imunidade que pode ser considerada precária, doutor Bruno. Isso, exatamente. Então, você não tem memória. Agora, ela foi eficaz para resolver a doença naquele momento, mas ela não teve uma memória, entendeu? Porque a imunidade inata, ela não adquire memória. E a gente sabe que tem um grande grupo de pessoas, principalmente jovens, assintomáticos, talvez as crianças, a gente não tem estudo nisso, talvez elas não fiquem imunes, entendeu? Às vezes, elas, com a imunidade inata, elas resolvem o problema. Então, a gente tem que vacinar todo mundo por conta disso. Claro, depois vai ter os testes em crianças para saber se também se é seguro, para ratificar a segurança nas crianças. Então, e tem um detalhe que eu acho que é importante dizer, né? Porque a tese da imunidade de rebanho, ela foi aplicada exatamente para justificar o descontrole da doença. Vamos alcançar a imunidade de rebanho deixando o vírus circular.
Quer dizer, para tu conseguir atingir a quantidade de pessoas imunizadas através do vírus espalhado, o número de mortos é incalculável. Quer dizer, é uma tese de caráter genocida. É uma tese de caráter genocida. E não dá para pagar esse preço, né? E só para complementar o que eu estava falando, então, tem uma característica na imunologia que é o seguinte: quanto mais vezes você for exposto àquele antígeno, mais robusta, mais específica, mais os seus anticorpos vão ser com maior afinidade contra aquele vírus, mais as suas células, a sua imunidade celular vai ser melhor treinada, mais quantidade e qualidade de resposta imune você vai ter. Então, a pessoa que teve a doença, se ela tomar a vacina, com certeza ela vai ficar mais protegida do que a pessoa que teve a doença e está relativamente protegida, entendeu? Então, por 2 motivos. A pessoa que ficou doente, ela vai estar mais protegida, e a pessoa que não teve a doença, ela tem que tomar vacina, não tem jeito, né? Para ela poder entrar nesse cálculo aí de cobertura vacinal. E a gente não tem como saber quem, na prática mesmo, separar esses grupos de quem está imune e quem não está. Então, a ideia é vacinar todo mundo. Poderia se discutir, não, quem já tem o IgG positivo pode ficar para depois, numa estratégia de tentar, como os Estados Unidos está fazendo, né? Voluntariamente, as pessoas voluntárias elas podem esperar um pouco mais para frente, porque anticorpo, isso foi discutido em algumas regiões dos Estados Unidos. Por exemplo, tem um amigo meu de Miami que teve Covid, ficou internado, fez IgG positivo e foi um dos primeiros a se vacinar lá em Miami. É um oncologista amigo meu, o Dr. Gilberto Lopes. Ele colocou no Twitter a foto dele e tal. Então, a princípio no Brasil, vacina para todos, e a gente tem que respeitar as determinações, né, dos epidemiologistas, do que for decidido pela Anvisa, pelo Ministério. Então, a princípio, é vacinação para todos, o quanto antes. Muito bem, vamos fazer um intervalo, porque nós já estouramos o primeiro bloco, depois nós voltamos. Eu quero entrar numa polêmica que eu acho que é importante de ser abordada. Nós vamos falar sobre a tecnologia das vacinas, especificamente sobre qual que é a característica da Coronavac, da vacina de Oxford, a da Pfizer e a da Moderna é por RNA mensageiro. A Melanie, na outra participação dela aqui no nosso programa, já explicou, mas sendo bem sucinto, é uma tecnologia que é inovadora no sentido de que ela basicamente faz com que a célula passe a produzir uma proteína que é característica do vírus para que o sistema imunológico humano a identifique e depois a destrua. Mas nós vamos falar depois sobre qual que é a diferença da vacina de Oxford e qual que é a diferença da vacina Coronavac em relação à da Pfizer e à da Moderna. Mas eu quero falar também na volta sobre a utilização do sistema privado para a vacinação. Isso tem sido muito debatido, se é adequado que haja venda de vacinas neste momento. Um assunto que eu acho que é espinhoso. Eu gostaria da opinião dos 2 especialistas a respeito. Já retornamos. Segundo bloco do Cruzando as Conversas, nessa noite em que discutimos a eficácia, a tecnologia e outros aspectos envolvendo a vacinação, que já começou em mais de 50 países, 15 milhões de pessoas foram vacinadas, não há o registro de nenhuma que tenha se tornado jacaré, o que é algo muito positivo, né? Então, esperamos todos aí que possamos começar tão logo haja autorização oficial da Anvisa para uso emergencial, a vacinação aqui também no Brasil. Quanto antes começar, ou antes termina, né? Por mais que seja um processo longo, né? Tem que começar de uma vez. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. De Porto Color, soluções gráficas. A Porto Color atende pelo WhatsApp e você pode ter os serviços da Porto Color na sua casa através das redes sociais. E também de Clube do Remédio. O Clube do Remédio oferece para você os melhores preços. Faça lá a sua pesquisa, economize com o Clube do Remédio. Acesse www.clubedoremedio.com.br. No programa de hoje, 2 pesquisadores que tratam muito sobre o assunto Covid-19. Nós temos a doutora Melanie Fontes Dutra e o doutor Bruno Filardi participando da edição de hoje. Antes de a gente entrar na questão da vacina privada, da venda de vacinas, eu gostaria de abordar a questão da tecnologia com vocês. Melanie, qual que é a tecnologia utilizada na Coronavac? Qual que é a tecnologia utilizada
na vacina de Oxford, que me parece vão ser as duas principais vacinas aqui do Brasil? Bom, a Coronavac, então, é uma vacina que a gente chama de vírus inativado. Então, eu tenho a partícula viral, o vírus propriamente dito ali, sem a capacidade de se replicar, de gerar cópias de si mesmo, ou seja, de fazer de gerar a doença, né? Então, eu tenho um vírus inativo ali, que vai ser entregue para as células do nosso corpo, e vão reconhecer vários pedacinhos dele para apresentar no sistema imunológico, que, por sua vez, vai montar uma defesa bem ampla e abrangente para esses vários pedacinhos do vírus, né? Eu não sei exatamente qual pedacinho vai ser mais predominante, porque esse vírus ele vai ser literalmente gerido, por assim dizer, né? Esses pedacinhos vão ser fracionados e vão ser apresentados para o sistema imunológico. Então, gera uma defesa a partir, uma resposta imunológica a partir dessa apresentação. Doutora Melanie, só conceitue para o público leigo o que é um vírus inativado. Isso, é o próprio vírus, é o vírus propriamente dito, sem essa capacidade de gerar cópias de si mesmo, né? E como é que faz para tirar essa proliferar. capacidade dele? Como é que tu castra o vírus? Então, É isso, tu né? faz um Castrar o tratamento, vírus. né? Tu faz um tratamento, então, nessas amostras, né, onde tu tem, então, esse vírus, com tratamentos físicos, como radiação, tratamentos químicos, e ele vai perder, então, a sua capacidade de gerar cópias de si mesmo. Muita gente chama o vírus morto, por assim dizer, né? Porque ele não vai ter capacidade alguma, né? É um vírus eunuco. Tipo isso. Aí o que acontece, né? Em relação à da AstraZeneca, então, a gente tem uma coisa diferente, né? É uma coisa mais sofisticada, por assim dizer. A gente tem, então, um entregador. Ele vai entregar um fragmento, então, do material genético que contém a informação para construir uma proteína, por exemplo, a proteína spike, a proteína S, enfim. E esse entregador é o adenovírus, né? A gente tem vários tipos de entregadores, lentivírus, adenovírus, são vários tipos, né? O escolhido foi, então, o adenovírus de chimpanzé, no caso da AstraZeneca, em que ele tem o único papel de ir lá e entregar para as nossas células essa informação. Uma vez nas nossas células, essa informação é um livrinho de receitas, né? Eu tenho ali o passo a passo para formar, então, aquela minha proteína. Eu vou construir o RNA a partir daquele gene e do RNA eu vou construir a proteína. Essa proteína é o que vai ser apresentado para o sistema imunológico. Então, aqui, diferente da vacina da Coronavac, eu sei exatamente qual proteína que eu estou apresentando para o meu sistema imunológico, né? Porque eu coloquei o gene, né, que tem a informação dela ali, para ele ser, então, construído em proteína dentro da célula. Então, essa informação é gerar a proteína S, por exemplo, e aí eu vou gerar vários anticorpos e células especialistas para reconhecer esse produto, né, específico. Muito bem. E essas duas tecnologias são diferentes da tecnologia utilizada pela Pfizer e pela Moderna, que é a do RNA mensageiro. Exatamente, né? Aqui eu já estou indo para um passo além, né? Ao invés de entregar o gene, eu estou entregando o RNA pronto, né? Todo sintetizado, estabilizado, para que a célula produza a proteína a partir dele, né? Mas de uma forma parecida, estou entregando uma informação específica, né? Uma informação de construir uma proteína do vírus que é do meu interesse, de fazer uma resposta em cima dela. No caso da vacina Coronavac, a tecnologia ela é mais antiga, por assim dizer, mas ao mesmo tempo ela é tão efetiva quanto. Ou no sentido de que ela produz, né? Ela produz resultado e talvez por isso o custo da vacina seja mais baixo do que, por exemplo, a da Pfizer, que é uma vacina mais propícia para países de primeiro mundo, que tem toda a infraestrutura para poder armazenar, distribuir. Eu acredito ser isso. Isso é muito em decorrência da cadeia de distribuição, né? Uma cadeia de distribuição que requer um investimento maior em ultra-freezers, em uma rede de cadeia de frio. Então, realmente, né, acaba se limitando-se, então, para países com maior recurso, se eu estou pensando numa distribuição ampla, né, para uma grande população. Mas não seria algo completamente inviável aqui, né? Eu acho que a gente perde uma oportunidade de, pelo menos, conseguir alguns lotes com a Pfizer,
está imunizando, por exemplo, profissionais de saúde, grupos muito prioritários e de risco. Mas, enfim, a questão é, realmente, né, a vacina, por exemplo, da Coronavac, que usa um vírus inativado, é uma tecnologia que a gente já tem em outras vacinas que se valem dessa ferramenta, dessa tecnologia. A gente tem já uma cadeia de distribuição que facilitaria, né, uma vacina desse porte para a ampla população. Então, ela acaba reunindo uma série de benefícios, de pontos positivos dentro do nosso contexto, né? Mas, considerando o contexto da performance, é uma vacina que tem uma boa performance também, né? Muito bem. Doutor Bruno, com relação à proteína spike, que é a proteína, se eu não me engano, a proteína que reveste o vírus e é a responsável por ele invadir a célula humana e causar a confusão que causa no organismo. Essa é a proteína que é a proteína utilizada, por exemplo, no RNA mensageiro da vacina da Pfizer e da vacina da Moderna. E, se eu não me engano, pelo que falou a doutora Melanie, também parte dessa tecnologia está ali presente na vacina de Oxford, só que através do adenovírus do chimpanzé. Se eu estiver errado no que eu falei aqui, por favor, me corrijam. Tem se falado muito sobre mutações do vírus. Tu chegasse a falar aí sobre mutações que o vírus já sofreu. Tem a cepa britânica, ninguém chama de vírus britânico, né? Impressionante. Vírus britânico lá da Grã-Bretanha, tem da África do Sul, enfim. E as pessoas ficam temerosas de que isso possa eventualmente invalidar as vacinas já desenvolvidas. Eu vi, entretanto, informações, inclusive vindas das desenvolvedoras das vacinas, que, por exemplo, em relação a uma potencial mudança no vírus, a Pfizer poderia já criar uma vacina em 6 semanas, com base apenas na mudança da proteína ou daquilo que vai no RNA mensageiro. Eu queria que tu falasse um pouco sobre a questão das mutações do vírus e por que até o momento nós não precisamos criar esse alarde todo. Bom, como é que eu vou explicar? Imagina que a proteína spike, que é a proteína usada para o vírus, que ela se liga na ACE2, né, uma enzima que fica na superfície celular, para ela poder entrar na célula, para poder levar o material genético do vírus para a célula. Então, na verdade, assim, só fazendo um parênteses, né, a vacina funciona exatamente como o vírus, o raciocínio é o mesmo. Você dá um vírus falso que não provoca doença, né, mas você leva o material genético dele para a pessoa poder criar imunidade para quando se deparar com o vírus de verdade. Imagina que a proteína spike é um pinheiro, uma árvore cheia de galhos, vários galhos, né, ao longo da árvore. Cada galho desse é um epítope, é um pedaço do antígeno, é um fragmento aonde se liga o anticorpo. É ensinado, e eu acho que o imaginário para se ensinar as interações antígeno-anticorpo são muito equivocadas. A gente usa o chave fechadura, eventualmente, né? Mas o anticorpo, a ligação de um anticorpo no antígeno se dá por poucos aminoácidos. São 4, 5, às vezes 3 aminoácidos, você tem uma ligação de alta afinidade, entendeu? Então, o anticorpo ele não vai pegar a proteína inteira, ele vai pegar pequenos fragmentos da proteína. É como se... e o nosso sistema imune, já, obviamente, integrando isso, ele corta a árvore, ele não apresenta as células apresentadoras de antígeno, que as vacinas são voltadas para as células apresentadoras de antígeno, né? Umas células profissionais que apresentam antígenos. Essas células, elas vamos dizer assim, elas cortam a proteína em vários pequenos pedaços e apresentam esses pedaços pequenos. Então, você faz um anticorpo não contra a proteína inteira ou contra essa árvore inteira, nessa metáfora que eu fiz. Você faz contra galhos, entendeu? Então, se um galho for cortado ou se um galho for entortado, você vai ter anticorpos que pegam todo o restante da proteína. Você está entendendo? Sim. Então, a não ser que você tenha uma quantidade de mutação tão grande que vai descaracterizar completamente a proteína, mudar a sequência, provocar deleção, né? Ou seja, você tira 2 aminoácidos, aí você junta fragmentos diferentes de aminoácidos, então você perde capacidade de ligação. Mas se isso acontecer, é um bom paradoxo, vamos chamar assim, porque o vírus também ele perderia afinidade
muito provavelmente a enzima, entendeu? Então ele deixaria de ser um vírus tão como eu vou dizer, de tanta capacidade de infecção. Então, a princípio, a gente não tem problema nenhum com as vacinas, né, a princípio. E o que aconteceu, essa linhagem sul-africana teve um estudo que pegou soro de pacientes curados ao Covid, a primeira infecção, a primeira linhagem, a linhagem original de Wuhan, e testou esses soros em laboratório contra a proteína spike. Eu acho que, se eu não me engano, inclusive não foi nem contra a proteína spike, foi contra um fragmento da proteína spike, chamado de RDB, que é onde ele realmente se liga na enzima, que introduz o vírus para dentro da célula. Então, nesse experimento, você teve uma menor capacidade de neutralização, você entendeu? Então, assim, mas é um estudo in vitro. Em vivo, a gente sabe que esse fenômeno é muito menos importante, né? E a nossa resposta imune, ela varia de acordo com o tempo. Então, num primeiro mês você faz mais anticorpos, depois, se você entrar em contato com o vírus de novo, você faz anticorpos diferentes, mais voltados para outras regiões. Então, a imunidade é muito complexa. Esses estudos, a gente tira uma pequena foto. Às vezes uma foto borrada, em preto e branco, da realidade, né? Mas sabendo esse conceito todo, a gente fica bem tranquilo em dizer que a chance de acontecer uma evasão imune por uma mudança do vírus através de uma ou outra mutação, sem descaracterizar completamente a proteína S, é muito baixa, né? Eu vou dizer que eu não perdi um minuto de sono com isso. Muito bem. É bom ter esse esclarecimento porque o que se vê de notícia a respeito não é brincadeira. Eu acho que é importante também esclarecer que mesmo as pessoas que tomarem a vacina vão ter que continuar tomando cuidados até que haja essa imunização de rebanho pela proteção vacinal. Quer dizer, até que você tenha uma quantidade bastante alta de pessoas já vacinadas, as pessoas vão ter que continuar tomando as precauções, até porque o período, até vi uma matéria que eu acho que foi muito irresponsável, escrito pela Isto É, dando conta de um médico que tinha desenvolvido a doença 6 dias após tomar a vacina. Provavelmente ele já tinha o vírus incubado e o desenvolvimento dos anticorpos, ele se dá, se eu não me engano, numa média de mais de 20 dias depois da segunda dose. Estou errado ou estou certo? É isso, né? É isso aí. Então, o jornalismo também tem que tomar cuidado. O jornalismo tem que ser muito cuidadoso para também não ser instrumento do obscurantismo que está em voga hoje no mundo. Bom, vamos para a última parte da nossa conversa aqui. É uma discussão recente relativa à venda de vacina. Quer dizer, há aí um movimento em favor de que a rede privada possa vender as vacinas contra a Covid-19. E tem gente que é contra, tem gente que é a favor. Eu devo dizer que não tenho opinião formada ainda. Eu gostaria de ouvir as considerações de vocês. Eu fiquei pensando sobre o seguinte aspecto, 2 argumentos, um a favor e um contra. O argumento a favor da venda. O Estado tem se demonstrado muito moroso aí em propiciar o início da vacinação e não teria por que punir as pessoas que poderiam comprar a vacina ao impedir a rede privada de fornecê-la através das suas ferramentas. Um argumento contrário, como hoje há uma quantidade muito pequena de vacinas disponíveis, se houver essa compra pelo setor privado, você vai, obviamente, tirar ainda mais do setor público para a distribuição geral. Então, está aí 2 argumentos, um a favor e um contra. Não tenho opinião formada, gostaria de ouvir os especialistas. Doutora Melanie. Estamos sem o som na Melanie. Ficou no mudo, doutora Melanie? Aí, agora vai, começa do zero. Então, realmente é uma discussão muito calorosa. A gente vê até pelas próprias redes sociais. E, de início, assim, eu também fiquei pouco dividida, mas ao longo do tempo em que eu fui acompanhando e discutindo junto, o meu posicionamento já é bem estabelecido, né? O que acontece é o seguinte, a gente vai ter, em qualquer situação, uma disponibilidade limitada de doses. E nós estamos lidando com uma situação de crise, né?
Nós temos um grande número de novos casos ao dia, nós temos muitos óbitos, muitas hospitalizações, nós estamos começando a visualizar as hospitalizações que estão vindo daqueles contatos lá do Natal, do Ano Novo, né? Então, a situação não é nem um pouco favorável e pode ainda se complicar, né? Essa é a situação que nós estamos hoje e, dada ela, a vacinação se faz muito necessária e urgente. Então, é o famoso temos pressa, né? Então, dentro desse sentido, sabendo que as doses são limitadas, nós precisamos de estratégia. A estratégia hoje é vacinar grupos prioritários, mais expostos e de risco para a Covid-19, né? Profissionais de saúde, pessoas idosas com comorbidades, assim vai indo. A questão é, o Sistema Único de Saúde, a disponibilidade pública dessas vacinas respeita o PNI e essa estratégia, essa ordem de prioridade, né? Enquanto que fica o questionamento se a disponibilidade pela iniciativa privada respeitaria isso ou quem tem capacidade de pagar a vacina, né? Então, existe toda essa discussão. Eu não acho que um ponto invalide o outro, mas quando a gente tem uma estratégia bem definida, dada a urgência do nosso contexto, nós não podemos, em hipótese alguma, defasar o sistema de saúde, porque é a partir do sistema de saúde que nós vamos conseguir a cobertura vacinal. Então, a minha posição nesse momento é que não deve, nesse primeiro momento, ter essa questão de vacinas para a rede privada, né? Talvez no próximo momento, show, com certeza. Mas até pela questão de aprovação emergencial e toda essa questão que nós nos encontramos com escassez e limitação de doses, é muito necessário que a gente faça todo o aparato necessário da iniciativa pública para que toda essa questão da disponibilidade da vacina seja pública, gratuita e abrangente, né? Muito bem. Eu gostaria de ouvir também o doutor Bruno. Guilherme, é um tema que eu não sei dar uma resposta inequívoca para você, né? Porque eu também tenho, como você disse, eu também tenho dúvidas em relação a isso. Só algumas considerações. Eu acredito assim que a questão não é público e privado. O problema não se dá pela diferença entre o público e o privado. Se dá por uma falta de planejamento, né? Eu acho que esse que é o grande ponto. Porque, se eu não me engano, nos Estados Unidos, a rede pública não tem capacidade de vacinar todos. Foram contratadas empresas privadas para fazer isso, né? Com uma orientação central, estabelecendo grupos prioritários, fazendo a coisa funcionar e funcionar rápido, né? Como tem sido feito lá. Eu não sei se essa informação é fidedigna ou não. Eu vi um profissional bem ligado com a área do SUS, né, principalmente de vacinação SUS, disse que o Brasil é o único país que tem condição de 10 milhões de vacinas aplicadas num só dia. Eu não sei se essa informação é verídica, né? Correu aí os jornais. Ou seja, a gente está bem preparado, a estrutura está bem preparada. Eu acho que falta um plano central, ou se esse plano existe, falta comunicar como vai ser, né? Então, vamos supor, vou dar um exemplo. Se está fora totalmente do plano do Brasil a vacina da Pfizer, porque requer o menos 80, a logística complicada, e o governo, nenhum dos governos fez um acordo com a Pfizer. Você pode, eventualmente, permitir que o sistema privado faça a vacina, né? Mas desde que mantenha o programa de estabelecer os grupos prioritários, etc. Isso talvez pode ajudar. Ou se não, sei, fazer o preço dessa vacina, quem quiser fazer a particular da Pfizer vai pagar um pouco mais e com esse valor você vai propiciar mais vacinação para outras pessoas. Então eu acho que a questão não é essa dicotomia público e privada, é a falta de um planejamento central, né? Só fazer um disclaimer antes que no Twitter às vezes estouram uns canos de hater lá e começa o pessoal a inundar o Twitter xingando a gente. Minhas clínicas nenhuma clínica de oncologia minha tem capacidade na ação menos 80. Eu não sou defensor da vacina por conta disso, eu não tenho conflito de interesse algum. Quero deixar isso registrado, entendeu? Mas eu não vejo de modo assim, então, eu não bato o martelo que as clínicas privadas não possam vacinar. Eu acho que se fizer uma estratégia bem voltada, que não haja detrimento da vacinação para a população, talvez seja possível. Não sei se no Brasil é possível, mas do ponto de vista de ideia, talvez seja possível. Mais algum ponto nesse aspecto, Melanie, sobre o que o Dr. Bruno falou?
Eu acho que eu concordo essencialmente também com o Bruno. É uma questão de falta de planejamento, né? A gente está vendo versões aí do PNI para a vacina da Covid que realmente falta um detalhamento, falta incluir mais opções de vacina. A gente sabe que só uma vacina não vai resolver a nossa situação, a gente precisa de detalhamento e planejamento para mais de uma. Cada uma tem suas peculiaridades, né? Então é importante ter isso em mente na hora desse planejamento. Então, realmente, né, esse plano, falta essa estratégia, e cada vez mais que a gente deixa isso para posteriori, mais em cima vai ficar quando a vacina realmente chegar e a gente puder realmente ter autorização para fazer a vacinação emergencial para a população, né? E a gente sabe que não é algo trivial vacinar toda a população brasileira, né? Leva tempo, requer toda uma logística organizacional. Então, eu ressalto aqui o que o Bruno falou, que esse planejamento é crucial, até para que a gente possa otimizar esse processo e atingir tão logo possível a cobertura vacinal. O ponto que eu queria trazer antes era o seguinte: me parece que o principal é exatamente a questão da cobertura vacinal. Não adianta também algumas pessoas da elite se vacinarem e acharem que estão protegidas por isso, porque sem a imunidade coletiva, elas vão continuar suscetíveis à doença. Exatamente. Exatamente. E então, enquanto a gente não atingir infelizmente, parece que as pessoas, inclusive por quem não é negacionista, mas a pessoa acha que ela se vacinou, ela está protegida e acabou o problema dela. Não é assim. É mais complexo. Exatamente. A gente não vai desenvolver no minuto seguinte, no dia seguinte, uma imunidade instantânea, né? Porque a gente se vacinou. Leva dias para o sistema imunológico responder, ainda vai ter a questão da segunda dose, para tu ter a imunidade completa, tal qual foi estudada e aferida nos estudos dos ensaios clínicos anteriores. Então, não é algo trivial, não é algo que desenvolve da noite para o dia, e enquanto não tiver cobertura vacinal, o vírus vai estar circulando, né? Como eu falei, quanto mais o vírus circular, a gente não sabe se os vacinados, por exemplo, não podem transmitir. Então, esse é um ponto. Quanto mais o vírus circular, maior a chance dele gerar alguma variante que possa, de alguma forma, comprometer em algum nível essa eficácia da imunidade. Então, não é isso que a gente quer. A gente quer que as nossas defesas durem, que as nossas defesas durem o máximo possível e nos protejam o máximo possível. Então, até atingir a cobertura vacinal, nós temos que seguir usando máscara, nós temos que seguir evitando aglomerações, seguir no distanciamento físico e preferindo ambientes arejados para ambientes abertos na medida do possível, né? E combinando essas estratégias. Elas combinadas é o modelo do queijo suíço, né? Eu vou agregando mais e mais e mais proteção e diminuindo ainda mais o risco. Só espero que não seja a teoria do queijo suíço com os buracos, né? Quanto mais queijo, mais buraco, que é aquela contradição que alguns fazem em termos de chacota com a questão do queijo suíço. Mas a imunidade coletiva tem que ser mais compreendida. Não me parece que haja uma compreensão sobre o que é isso, o que é rede de proteção coletiva contra o vírus. As pessoas acham que elas vão se vacinar e elas estão protegidas e, portanto, fim de papo. Mas esse ponto que tu trazes aí, doutora Melanie, é fundamental. Quer dizer, não existe estudo comprovando que você não mais contaminará os outros mesmo protegido. Você pode tomar a vacina, ficar protegido, mas ainda ser portador do vírus e passar ele adiante. Você só não vai ter o desenvolvimento da doença. É por isso que é importante que todos se vacinem, né, doutor Bruno? Eu acho que o Brasil consegue ter algumas manifestações sociais tão estranhas, né, tão esquisitas. Eu não sou estudioso disso, mas a gente observa, né? Parece que agora a vacina é uma coisa mais de esquerda, no imaginário popular de alguns grupos, né, mais fechados, assim. Na verdade, por mais que você defenda uma liberdade individual, você seja contra vamos dizer assim, você seja contra essas ideias coletivistas, você não seja socialista, vamos pensar, né, uma pessoa desse tipo, você pode se preocupar com o próximo, isso não tem nada a ver com ideologia, né?
é algo humanitário, é algo de caridade, algo mais simples, mais humano até. Então, você tomar a vacina, se você tomar a vacina só você, a eficácia não é 100% em nenhum dos casos, nem nunca vai ser. Não tem nada que é 100% na medicina. E mesmo que seja próximo disso, 90%, 92%, você ainda tem 8% teoricamente de ficar doente, né? Mas você pode, às vezes, matar o seu pai, seu irmão, seu filho, eventualmente, né? Jovens também morrem da doença e têm falecido bastante, apesar de ser muito menor proporção. A gente, aqui em Ribeirão Preto, 4 médicos que a gente sabe, né? 3, 4 médicos que a gente sabe, de 40 anos, em torno de 40 anos, faleceram da doença. Então, é uma questão mais humanitária, não é ideológica a vacinação. Você me permite, doutor Bruno? Você tem a ferramenta mais barata, porque quanto custa um paciente para ser tratado? Né? Não estou nem falando de vida, vamos pensar que você vai para a UTI e salva todo mundo, que não morre ninguém, mas você vai ter sequela, que é caro, você vai ter o custo do tratamento, a vacina é barata, é o que existe na história da medicina, que é mais barato, mais eficaz, mais seguro é a vacina. Não é? E fora isso, a gente não tem, do ponto de vista histórico, nenhum controle, nunca aconteceu um controle de uma epidemia dessa maneira. E a gente torcia tanto para que a vacina chegasse, né? Quando eu falava lá em abril, maio, sei lá, no Twitter, que a gente ia ter vacina, você é muito otimista. E poderíamos não ter vacina, né, doutor Bruno? Poderíamos não ter vacina. E o pessoal, não quero agora. Não é verdade? É uma coisa meio estranha, né? É algo meio contraditório, que beira até algo irracional. A gente tem apesar de toda essa que a gente está vendo, a gente tem sorte de ter uma vacina em tempo recorde, né? Vamos aproveitar, vamos lutar por isso. São várias. Várias, né? Vacinas, né? E outra, até um recado para os políticos, o político que conseguir vacinar a população, ele vai sair na frente de todo mundo, porque essas pessoas, essa minoria que é contra a vacina, então o saudoso professor Paulo Lotufo fala, né? São os primeiros que vão furar a fila para ser vacinado. Então, o político que conseguir colocar a vacina em prática para o maior número de pessoas possível, ele vai sair na frente, né? Então, é o interesse de todos e a sociedade tem que pressionar. Assim, eu não estou puxando brasa para o assado de ninguém, mas um político que vá atrás de uma solução e depois faça propaganda positiva do feito dele é algo absolutamente normal, né? Não dá para condenar alguém que faz algo positivo e depois se jacta do que fez de bom. Eu acho que o jogo da política é esse mesmo. E SUS política de saúde é política. Portanto, o que não se pode é ideologizar os aspectos técnicos. Isso eu acho que não pode ser feito. Agora, tu tocou nesse assunto da questão de ser vacina de direita ou de esquerda. Eu me defino politicamente como um liberal conservador. Essa é a minha postura. Para mim não há nenhuma incompatibilidade entre ser liberal conservador e defender a vacina obrigatória como eu defendo. Até porque os grandes pensadores liberais, eles defendem como base dos seus argumentos o princípio da não agressão, ou seja, no sentido de que a sua liberdade individual vai até onde começa a liberdade individual dos outros. E, portanto, você não pode ser um fator de contaminação, você não pode ser um vetor de contaminação. Você não tem esse direito. Você não tem o direito de não se vacinar e achar que pode frequentar um avião ou um ônibus, ou trabalhar numa empresa com outras pessoas num lugar fechado, submetendo elas a risco. Você não quer tomar a vacina, então você não vai poder entrar dentro de um avião, você não vai poder pegar e, por exemplo, ir para outro país. Você não vai poder entrar num shopping center. Talvez você não possa entrar dentro do Uber. Isso é responsabilidade individual num senso coletivo. Sim, ou no mínimo, né? Você não pode reclamar, no mínimo, se a pessoa falando, eu tenho liberdade de não querer tomar a vacina. Vamos pensar dessa forma. Se a pessoa tem essa convicção, ela não pode depois reclamar que o dono de um Uber, que também tem a liberdade de não querer que aquela pessoa entre dentro do Uber. Exato. A empresa de avião também tem liberdade de proibir. Eu não quero que entre um passageiro aqui porque vai me causar transtorno, pode matar outra pessoa, meu avião pode ficar em quarentena sem ninguém desembarcar no aeroporto, né? Então, se a pessoa quer exercer essa liberdade, ela tem que estar sujeita a atitudes de outras pessoas que podem ir contra essa decisão dela. Mas eu acho isso tão irracional. Falar que não vai tomar uma vacina, que é a maneira de se sentir mais seguro,
Sinceramente, para mim, eu não consigo conceber uma ideia de uma pessoa se recusar ou não querer tomar uma vacina, né? Simplesmente não faz o menor sentido. Mas nós temos visto isso nas redes sociais com muita força, né, doutora Melanie? Exatamente, estamos vendo toda essa questão com bastante força, né? E a gente vê que muitas dessas atitudes que vocês estão comentando fomenta isso, né? De alguma forma serve como exemplo para alguns grupos para proliferar, para passar adiante, né? Toda essa manifestação comportamental é quase como se fosse um efeito de manada, né? Então é bastante complicado tudo isso. Eu particularmente sinto muita falta de bons exemplos, né, por parte de autoridades, de voltar com as boas campanhas de vacinação, com as boas divulgações que as nossas agências, como, por exemplo, o Ministério da Saúde sempre fez com outras vacinas. Então, eu vejo bastante parcimônia e preocupação todas essas questões, porque, de fato, isso vai gerando certos exemplos dentro da sociedade que são bastante danosos, né? Que são bastante danosos para a sociedade. Muito bem. Olha, eu tenho uma última dúvida, nós vamos estourar mais 5 minutos, mas eu acho que é importante porque o objetivo desse programa também é desmistificar. Então, tem se falado também que essas vacinas, por terem sido concluídas em 1 ano, elas teriam sido feitas nas coxas. Mas eu li algumas análises em relação às vacinas dizendo que muito pelo contrário, quer dizer, a tecnologia dessas vacinas já está sendo feita há muito tempo. Falem um pouquinho sobre isso. Melanie, começa por ti. Bom, em relação, por exemplo, a essa tecnologia de RNA, que eu acho que é essa que você está se referindo mais, né? Essa do RNA mesmo. Essa do RNA tem sido bastante questionada. Teve até uma parlamentar, né, falando sobre alterações genéticas que poderia acontecer, uma coisa de uma irresponsabilidade tremenda. Vai lá. Exatamente. Então, o que a gente tem que entender é onde está a novidade aqui, né? A novidade está exatamente no fato de que não tínhamos isso aprovado para o contexto de vacinas. Essa é a novidade. A questão é, nós estamos há 3 décadas estudando vacinas de RNA, ferramentas que usam materiais genéticos para algum fim. A gente está tentando aplicar isso em múltiplos contextos, nos contextos das vacinas, de imunoterapias, o próprio câncer, que o Bruno tem uma expertise infinitamente maior que a minha para falar sobre isso. Então, a gente está há muito tempo estudando isso, recolhendo dados, recolhendo perfis de segurança, informações de eficiência, eficácia. O que a gente não tinha era um contexto para investigar isso de forma muito ampla, ao mesmo tempo em múltiplos lugares, e que pudesse nos conferir certa agilidade pela questão de ter muito investimento, pela questão de, por ser uma crise sanitária de saúde pública, a gente conseguir recolher um grande número de eventos, esses casos de Covid, por exemplo, num curto espaço de tempo. Então, isso acabou propiciando para a gente poder consolidar todos os dados que nós já tínhamos, né, todas as informações que nos guiaram para que considerássemos essa ferramenta promissora o suficiente para esse contexto e validássemos ela, né? Tanto que foi uma das primeiras aí a ser aprovadas, fruto do bom trabalho e serviço dos envolvidos, dos pesquisadores, desses investimentos, e de que realmente é uma ferramenta muito robusta, né? A gente vê dados muito parecidos entre a Moderna e a Pfizer, e isso é super bem visto pela ciência, né? Uma mesma tecnologia, tem suas peculiaridades no desenvolvimento ali nas duas desenvolvedoras, mas que reproduzem bem o perfil dos resultados, por assim dizer, né? Então, acho que é importante ter em mente onde, né, está a novidade, né? A novidade, ela está por ter sido aprovado, não porque começamos a estudar ontem. Doutor Bruno, ponto final. Bom, sobre segurança, né, que é o principal problema, que é o que a gente escuta muito falar. Segurança para uma vacina, ela depende de número de pessoas estudadas, né? Não depende do tempo, depende de um tempo de 2 meses, mais ou menos. É lógico, isso é bem racional. Você mesmo, Guilherme, você falou para mim, falou para a gente,
eu tomo a vacina, eu demoro 20 dias para ter a imunidade. Você colocou 15, 20 dias, né? É mais ou menos isso. Ou seja, a imunidade para o bem e para o mal, ela demora esses 15, 20 dias. Então, se a pessoa vai ter uma reação grave, se a pessoa vai ter uma reação de hipersensibilidade, seja ela do tipo 1, que é tipo 1 imediata, mas seja ela do tipo 2, 3 ou 4, que são as conhecidas, né? Então, se você vai ter uma anemia hemolítica, uma trombostemia, se você vai ter que ser do tipo 2, ou se você vai ter um lúpus eritematoso sistêmico, ou se você vai ter uma artrite reumatoide do tipo 4. Enfim, todas as doenças autoimunes, elas são geradas por um antígeno que provocou aquela imunidade, aquela autoimunidade. E o tratamento para essas reações, vamos dizer assim, é tirar o antígeno. A proteína S que você coloca, que você oferece na vacina, ela dura pouco tempo, entendeu? E fora isso, se houver uma autoimunidade, se houver alguma reação mais grave, o tratamento já foi feito na hora que você deu uma dose só, entendeu? E fora isso, o efeito colateral aparece rápido. Então, é um mito que efeitos de vacina têm que ser acompanhados por longo... Você acaba acompanhando por uma questão que na medicina não é uma ciência exata. Então, a chance, mesmo que seja irrisória ou teórica, você acaba acompanhando. Mas, do ponto de vista prático, racionalmente, não faz sentido você pensar que você vai ter uma reação daqui a um ano. Você não tem mais o antígeno, seu sistema imune não está mais sendo treinado para aquilo. E fora isso, só para encerrar, a vacina é um fragmento do vírus. Se você tem vírus de RNA, ou vacina de RNA ou vacina de vetor viral, você praticamente não tem adjuvante, né? Você tem a membrana, né, de nanolipídica da vacina de RNA e você tem o vírus de chimpanzé, que seriam diferentes do vírus original. Mas o antígeno é o mesmo que a proteína S. Então, você está com medo de ter uma autoimunidade aquela vacina, com certeza seu risco vai ser bem menor do que você ter a infecção, né? Porque você tem os genes do vírus que vão codificar proteínas, decodificar proteínas que atuam dentro da célula e atrapalham, bagunçam toda a resposta imune. Então, se você parar para pensar 5 minutos com os conceitos adequados e conhecendo um pouco da fisiopatologia do vírus, você vê que essas teorias de longo prazo não faz o menor sentido. E se tem uma coisa que essas vacinas não foram feitas, é nas coxas, para usar o termo que você colocou. O mundo inteiro está de olho. Eu não me lembro de uma vacina aprovada, não conheço, com que teve mais de 10 mil pessoas no estudo clínico, né? Então, acho que esse é o recado final. Muito bem. Olha, eu gostaria de agradecer muito a participação da doutora Melanie e do doutor Bruno aqui nessa edição de hoje do nosso programa. Acho que foi bastante esclarecedora para todo o nosso público. E deixar rapidamente ambos com a última palavra. Doutor Bruno, obrigado, parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço a oportunidade, é um prazer poder falar com você, né? E com a Melanie também, que é uma pessoa muito querida, uma amizade que eu fiz há pouco tempo, mas a gente vai ficar livre da pandemia, mas essas amizades eu quero levar comigo. Quando terminar essa pandemia, nós vamos fazer depois uma churrascada. Um churrasco aí, a Com gaúcha. certeza. Doutora Melanie, muito obrigado. Com certeza, eu queria agradecer muito. Eu já estava esperando uma live com o Bruno há muito tempo, fiquei muito lisonjeada e feliz de estar dividindo esse espaço com dois grandes amigos meus, Guilherme e Bruno. Então, muito obrigada por essa live tão significativa para mim e tão cheia de conhecimento, né, das coisas que eu gosto muito. Gostaria, então, de deixar A Melanie está bombando. A Melanie está bombando. Agora é CNN, só... Mas merecidíssimo. É um querido, né? Mas merecidíssimo. Agradeço muito e fico à total disposição. Quem sabe que é só me chamar que eu apareço aqui para a gente conversar de novo. Muito bem. Obrigado, doutora Melanie. Obrigado, doutor Bruno. Nós vamos fazer um break só para encerrar o programa e nós já retornamos. É isso aí, nós vamos para este pequeniníssimo bloco final aqui do Cruzando as Conversas, agradecendo a vocês que mandaram mensagens aí. A doutora Melanie respondeu algumas
nas redes sociais e é sempre muito bom ter a participação e interação dos nossos telespectadores. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. Portocolor, soluções gráficas. A Portocolor atende pelo WhatsApp e você pode ter os serviços da Portocolor através das redes sociais, na sua casa, através das redes sociais. E também Clube do Remédio, acesse www.clubedoremedio.com.br. As melhores ofertas você encontra lá para você que vai buscar medicamentos, coisas que você encontra em farmácias, no Clube do Remédio. Nós vamos ficando por aqui. Na segunda-feira, o Cruzando as Conversas volta com os secretários municipais de Planejamento, Luiz Fernando Záquia, e de Obras, Mendes Ribeiro. Vocês ficam aqui na RDC por dentro das iniciativas dessas duas importantes pastas, 22h15, aqui no Cruzando. E eu apresento na segunda-feira à tarde o portal RDC em substituição ao meu querido Cláudio Andrade, que volta na terça-feira. Então, segunda-feira cheia, bom final de semana, descansem e se cuidem. Boa noite. Cruzando as Conversas. Oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. Portocolor. E você que gasta muito em farmácia, sabia que os maiores descontos do mercado estão no Clube do Remédio? www.clubedoremedio.com.br